Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, estamos aqui para mais um bate-papo, para debater ideias, discutir conceitos dessa segunda aula do primeiro trimestre de 2023. Eu tenho aqui a honra, o privilégio de ter um irmão muito querido que eu conheci em uma das gravações e desde então nutro por ele um grande sentimento de amizade, de amor em Cristo, irmão Alessandro, ali da congregação do Maracanã. E aí, irmão Alessandro, como que estão as coisas, como está a vida, o ministério? Pai Senhor Jesus, meus irmãos, motivo de muita felicidade aqui nessa noite. Graças ao bom Deus, estamos aí caminhando pela graça de Jesus Cristo, esperando a volta de Cristo. Estamos aqui numa mais uma oportunidade para gravar a aula, colaborar com os irmãos. Eu tenho certeza que será alguns comentários que possa te auxiliar na preparação da sua aula. E eu tenho certeza que à medida que nós vamos ensinar na nossa congregação, ela vai crescendo em maturidade até chegar à estatura do varão perfeito. Essa lição de número 2, ela tem por título A Pessoa de Jesus Cristo, Deus, Homem. A leitura bíblica está em Colossenses capítulo 1, versículos 16 ao 19, depois o capítulo 2 ao 9, que diz assim: Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Para refletir, o autor coloca: as naturezas humanas e divina coexistem em uma única pessoa, Jesus Cristo. Bem verdade né, irmão Alessandro, que na história da humanidade não existe uma pessoa ou um ser que tenha sido objeto de discussões, de estudos, como a pessoa de Cristo, né? Tanto que a própria história é dividida antes e depois de Cristo, né? E eu percebo que nos últimos, podemos colocar assim, nos últimos, acho que 20 ou 30 anos aí, levantou-se uma grande discussão sobre o Jesus histórico, né? E nós estamos falando aqui de Jesus, a pessoa de Cristo, o Deus homem. E eu percebo que muitos vão por uma linha como se essa discussão sempre existiu, né? Foi uma discussão que os apóstolos, depois os pais da igreja trouxeram. E bem na real, quando nós estudamos ali um pouquinho da história, da teologia, a história da igreja, a história dos concílios e dos credos, nós vemos que essa busca pelo Jesus histórico, ela é uma busca recente, não é uma busca... bem na real, os pais da igreja principalmente, né? E até tem um teólogo que ele disse que todo pensamento teológico ele tem que estar embasado na palavra e embasado na tradição. E quando você vai para a palavra, não há dúvida de que Jesus ele foi um homem, né? O Deus homem, por assim dizer, né? E quando você vai para a tradição, você não vê também esse tipo de discussão entre os pais da igreja, entre os primeiros concílios ali até o século III, V, sobre a historicidade da pessoa de Jesus. Ou seja, a discussão era outra, né? Que daqui a pouco nós vamos comentar. Queria que eu escutasse que o irmão comentasse um pouquinho sobre por que hoje se tem tanta necessidade ou por que se busca tanto esse Jesus histórico, sendo que os evangelhos estão aí, a tradição está aí, e só abrindo um parênteses, os próprios hereges daquela época concordavam que Jesus existia, né? Falavam de Jesus como um ser histórico.
Primeiramente, como o irmão destacou, não é algo que era negado nos primeiros séculos. Nós precisamos ver o Jesus da história, que é o que está relatado nos evangelhos, e o Jesus histórico, que é onde que os teólogos liberais eles vão atrás. E Rusto Gonzalo ele tem uma obra muito interessante, que é a Teologia do Novo Testamento, e ele vai destacar o ano em que começa a busca por esse Jesus histórico, que ela vem com o Rei Maros, e é no ano de 1778 que começa essa busca atrás do Jesus histórico. Então, o próprio Rei Maros ele vai falar que Jesus ele tinha dois objetivos, né? Tinha dois objetivos, Jesus e os discípulos. E Jesus ele vai falar que falhou no seu objetivo. Porque quando ele lê lá, Deus meu, porque me abandonaste, para Rei Maros ali era uma citação de que Jesus ele queria implantar um reino político. E como ele não conseguiu, então ele faz essa citação. Então esse era um objetivo de Jesus. Então ele também agora destaca o objetivo dos apóstolos. Qual era o objetivo dos apóstolos? Já que seu mestre, aqueles a quem ele estava seguindo falhou, então agora eles roubaram o corpo de Jesus, esconderam o corpo de Jesus, ele cita na obra dele, e agora começam a propagar Jesus, para falar que Jesus estava reinando. E depois vem com o Bultmann, que também propaga muito sobre o Jesus histórico. Eu trouxe aqui uma citação de Bultmann, que ela vai de encontro a esse pensamento. Ele começa sobre a crítica das formas, e ele busca encontrar um material genuíno atribuído nos evangelhos que contradiz os ensinos de Jesus e os judeus. Então ele vai atrás desse Jesus histórico, ou seja, aquilo que não está citado em nenhum evangelho e aquilo que não é nenhum costume judeu. Então, para Bultmann ele queria encontrar esse material. Então ele vai fazendo essa pesquisa, porque só assim ele conseguiria provar que realmente os ensinos de Jesus era verdadeiro. Então ele mesmo cita na obra dele aquela obra que é Jesus, Cristo e a Mitologia. Ele cita que buscar as práticas, os costumes, tudo aquilo que tivesse em contraste com os evangelhos, significa que esse era o real ensino de Jesus. E aquilo que estava no evangelho ele não dava tanta credibilidade, porque eles criam que foram muita influência, que foi recapitulado, enfim. Então, um pensamento muito estranho. Nós devemos ficar com aquilo que está na palavra de Deus, o Jesus da história, e aquilo que não está na palavra de Deus, não convém nós a saber. E eu trouxe também alguns pensamentos também dos primeiros séculos, que eles não negavam isso. Quando nós olhamos o próprio Evangelho de Mateus, ele foi escrito com um propósito. Ele pega as profecias do Antigo Testamento e atribui elas a Cristo, mostrando que Jesus era realmente um personagem que existiu. O próprio Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31, vai falar que tudo que ele escreveu foi para que eles crescem que Jesus era o Cristo. O próprio Nicodemos, Constantino, na visão que ele teve, nós podemos lá, né, que ele, sobre este sinal vencerei, que ele coloca a letra CRI, a letra RU, as inicial de Cristo, então eles colocam ali e eles vencem a guerra. E interessante que eu também trouxe uma citação de Irineu de Leão, ele fala isso no ano 202, que ele vai falar sobre a fé dos primeiros cristãos. Está escrito no livro Contra Heresias, livro 1, capítulo 10, versículo 1. Com efeito, a igreja espalhada pelo mundo inteiro recebeu dos apóstolos e seus discípulos a fé em um só Deus, Pai onipotente, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que existe, em um só Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado para nossa salvação. Então nós vemos que era uma crença comum. E os teólogos liberais eles vão atrás realmente para poder negar. Eles querem achar aquilo que Deus não revelou, aquilo que não está esclarecido na palavra. E eu fico com o Deuteronômio 29, que as coisas reveladas são para os homens e seus filhos, e as encobertas são para Deus. Isso que você trouxe aí, todas essas citações, você pega, por exemplo, a discussão que girava em torno sobre a pessoa de Jesus, não era se ele existiu ou não dentro da história, né? Era justamente ao contrário. Era se ele era Deus,
só Deus, se ele era somente homem, se ele foi um homem que em algum momento recebeu a unção de Deus e passou a ser o Cristo, né? Então essa era a discussão, mas em nenhum momento sobre a pessoa do Jesus, de Jesus, né? Sobre Jesus dentro da história, o famoso Jesus histórico, né? E é interessante tudo isso que você trouxe, porque é como eu digo, não que a tradição está acima da palavra, mas você olha e fala, eu não quero crer na palavra, não quero crer nos evangelhos. Tem a tradição. Pessoas que andaram com os apóstolos de Cristo, né? No caso, o apóstolo João, que foi o último a morrer, e que recebeu do próprio João ali instruções, e que sai ali, principalmente na ideia ali da Ásia Menor, falando coisas que ouviu de Jesus, a respeito de Jesus, né? Através de João, através de outros discípulos, né? De Cristo. Então, a você, professor, cabe, eu acho que se aprofundar um pouco sobre essa ideia do Jesus histórico, não no sentido de que, se eu não conhecer ou se eu conhecer isso, mudará alguma coisa sobre aquilo que cremos a respeito da pessoa de Cristo. Mas como o próprio irmão Alessandro citou aqui e destacou vários pensadores, né? Nós temos que estar preparados, que pode ser principalmente hoje dentro de muitos seminários, principalmente e infelizmente, já tem adotado esse discurso, né? Olha, tem que se buscar o Jesus histórico, tem que ver o que ele foi, o que ele disse, o que ele não disse, o que os apóstolos falaram, o que ele falou e ele não falou. Mas nós temos como regra de fé a palavra de Deus, e que é a Bíblia, né? E qual era a grande discussão que havia então a respeito da pessoa de Cristo? Se não era uma busca pelo Jesus histórico, né? Como começou aí através dos teólogos liberais. E aí sim, agora eu acho que eu fiz até uma pesquisa que essa discussão ela foi tão longa que teve o concílio em 787, que é o concílio de Nicéia, o segundo concílio de Nicéia, né? E mesmo ali eles não chegaram a um denominador a respeito da união hipostática, ou seja, como as duas naturezas de Cristo se completavam em uma única. Essa foi a grande discussão, né, irmão Alessandro? A respeito da pessoa de Cristo, né? Essa, sem dúvida nenhuma, foi a grande discussão, porque, como nós já vimos, era atestada a fé em Jesus Cristo, mas começou a surgir o pensamento da igreja. É bom nós sempre analisar, né? Nós acabamos de citar sobre Jesus histórico e é o que nós estamos vivendo no momento, a Europa vive esse momento do liberalismo teológico. Então, se nós olharmos a história, cada período da história surgiu uma questão a qual nós precisamos sempre voltar para a palavra de Deus. E essa foi a grande questão dessa época, né? Se esse Jesus ele era só Deus, se esse Jesus ele era só homem, se ele era Deus e se ele era homem, se ele tinha um corpo igual a nós. Então, os teólogos eles procuraram se debruçar sobre esse assunto, procuraram entender à luz das Escrituras, e aí que começa a surgir alguns pensamentos estranhos. E quando nós olhamos ali para o Concílio de Nicéia, em 325, ali o primeiro ponto ali, eles estavam mostrando ali o debate foi girando em torno da eternidade de Jesus Cristo. E depois veio o concílio para a dupla natureza de Jesus Cristo. Depois do concílio de Nicéia que surge a próxima heresia, sobre a dupla natureza, né? Se Jesus Cristo era só Deus, se Jesus Cristo era só homem. Então, no primeiro concílio, o concílio de Nicéia, em 325, eles reafirmaram a eternidade de Jesus, que Jesus ele não foi criado, mas ele é gerado no sentido de ser igual a Deus. Eles colocaram o de igualdade. E se nós pegarmos a declaração de fé das Assembleias de Deus, ali traz todos os concílios. E quando acaba esse, aí aparece um bispo chamado Ário. E, na verdade, o bispo não, na verdade ele era diácono, ele não era bispo.
E ele começa a ter um pensamento equivocado sobre Jesus Cristo. Então é onde que eles começam a se debruçar para ver se ele era somente Deus ou somente homem. Cadê? Eu não tenho mais umas coisinhas aqui. E é onde que é desenvolvido essa união hipostática, que Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, plenamente Deus e plenamente homem. Porque Ario, ele tinha um pensamento ao contrário. Ele, quando começa a estudar sobre Jesus, ele começa sob a influência do gnosticismo, da filosofia, e no conceito gnóstico, a matéria é má. E se a matéria é má, Jesus Cristo ele não podia ter um corpo igual ao nosso. Então, Ario ele entra em choque com isso. E esse concílio ele foi tão importante, porque se nós olharmos na história, antes desse concílio, os credos eles eram apenas catequéticos, ou seja, eles serviam apenas para ensinar os novos convertidos. Só que com essa heresia que agora surgiu, virou um credo universal, de tal forma que foi preciso o imperador Constantino convocar para poder debater. Então, foi algo que chamou a atenção, vamos dizer assim, de todas as igrejas. Não foi algo apenas declarado ali, mas foi algo para ser afirmado e reproduzido para todos, porque era algo que implicava na salvação. É bem interessante quando você traz aí sobre Ario, e de fato, o Ario ele é o mais conhecido dos hereges ali desse período que vai ali de 190 até mais ou menos 451, né? Que é bem o início do desenvolvimento do estudo de Jesus enquanto Deus e plenamente homem. Porém, há outros, né? Por exemplo, na Antioquia, houve um bispo Serapião que ele propôs uma visão que possivelmente serviu de base para Ario, que ele dizia o quê? Que a carne de Jesus era espiritual, ou seja, Jesus não tinha uma natureza humana, apenas parecia. E aí ele usa um termo grego que é dakeo, quer dizer parecer, né? E essa visão ela foi defendida por alguns cristãos, infelizmente, ali na época já de João, né? E debatida por João, lá em 2 João capítulo 7, né? Quero ler para os irmãos verem, os professores que estão nos assistindo, ver que nós estamos embasando aqui, apesar de citar a história, mas era uma história que estava acontecendo ali na ideia, e enquanto o Novo Testamento, e principalmente as epístolas de João, estava sendo escrita, que diz assim, ó, versículo 7, porque muitos enganadores já saíram pelo mundo, os quais não declaram que Jesus Cristo veio em corpo. Quem assim procede é o enganador e o anticristo. Então, esse bispo, o Serapião, segundo algumas fontes, algumas pessoas diz que ele teve contato com os discípulos direto de João, e ele simplesmente saiu pelo mundo pregoando que Jesus ele tinha uma aparência humana. E foi justamente o Serapião que deu origem ali ao que eles chamam de ebionitas. Os ebionitas, eles eram como se fossem missionários pobres, eles pregavam contra a riqueza e tal, e no primeiro momento você olhava e falava assim, não, são pessoas de Cristo, mas eles rejeitavam a concepção virginal de Cristo, né? O que eles diziam? Que Jesus era o Messias, mas não o divino, né? Os ebionitas eles diziam isso, né? E aí, dentro desse contexto também, nós temos o Paulo de Samazota, que foi um bispo da igreja de Antioquia, que ele dizia, dentre várias heresias, mas eles diziam que Jesus era um homem e tornou-se filho de Deus quando Logos, mais uma vez o conceito gnóstico, né? Porque o Evangelho de João ele é cheio desses conceitos, e até o Coester, que é um teólogo, ele diz que o Evangelho de João usa muita ideia de luz, de logos. Por quê? Porque João, no primeiro momento, ele tem como ideia principal mostrar para aqueles
aquela ideia, aquelas heresias gnósticas que estavam ali imperando e já se apoderando de muitas igrejas na Ásia, de que Cristo era o Logos, era a palavra, era o Filho de Deus, era divino, mas também era homem, né? E aí, dentre todos eles tem um que nós conversamos até pré-aula, que é o Apolinário de Laodiceia, que ele teve a boa intenção, mas foi a boa intenção que deu origem a uma das heresias que, inclusive, fazendo um link com a história, trouxe e serviu como base para outras heresias que daqui a pouco nós vamos falar. O que dizia o Apolinário? Ele tenta combater todos esses que nós falamos, e nessa ânsia ele usa o quê? Ele usa a filosofia platônica. E aí ele cria uma teoria dualista, dizendo o quê? Que na encarnação de Cristo, né, ele veio como um homem normal, né? Em algum momento ele foi habitado pelo divino, porém ele não possuía, e eu quero até abrir aspas aqui, que ele diz assim, ó: simplesmente era uma divindade habitando uma carne, sem mente e sem alma. E muitos cristãos hoje, fecha aspas, caem nesse erro semelhante ao pensar o quê? Que a mente e a alma de Cristo são a sua natureza divina, ou seja, que Cristo ele teve uma mente, teve uma alma divina, mas o seu corpo não, né? E aí foi se desenvolvendo isso. Para que embasando o comentário do irmão, só no século V que a igreja começa a entrar num consenso, debatendo todos esses hereges, que eles começam a ter a definir, a ter um norte no sentido do que a respeito da divindade, da humanidade de Jesus. Como o irmão bem colocou, irmão Sérgio, aí parece que dá uma parada. Também por causa que parece que a igreja também cai no comodismo, né? Entra na questão a igreja estar e tudo mais, mas aí dá uma parada e essas heresias elas tornam a voltar. E inclusive que nem os arianos. Nós podemos pensar hoje, talvez nós vamos falar, bem provável que daqui a pouco, que Ari acreditava que Jesus era essa criatura de Deus, né? Ele falava o filho unigênito. É interessante que essa palavra unigênito, ela aparece 5 vezes no Novo Testamento. Em João capítulo 1, versículo 14, o versículo 18 do capítulo 1 de João, em João capítulo 3, versículo 16, e 1 João capítulo 9:4 também vai aparecer essa palavra 9:4 não. 1 João 1:4 vai aparecer unigênito de Deus. E essa palavra unigênito nós precisamos entender, porque tem muita confusão. E foi isso que Ario fez, entendendo Jesus como criatura. Porque essa palavra unigênito, no grego, ela é monogênes. Mono significa único. E geno significa raça, tipo. E não geneó. Geneó significa gerar. Ou seja, então é o único da mesma espécie. Está mostrando ali a divindade de Jesus Cristo. E essa heresia ela começa a aparecer nos dias atuais, através das testemunhas de Jeová, que elas vêm batendo nas nossas portas, muitas vezes falando que Jesus é uma criatura. É interessante que eles usam de artimanha, e é bom todos saber, porque se nós perguntar para qualquer testemunha de Jeová se eles creem que Jesus é Deus, eles vão falar sim. Um Deus minúsculo, né? Só que aí você deve fazer uma pergunta, mas qual o conceito de Deus você crê que Jesus é? Porque se você não fazer essa pergunta, talvez você fique enganado, porque você vai falar, aprendi a minha vida toda que eles não creem que Jesus é Deus, mas que Jesus é um Deus menor. Mas aí quando você faz, eles vão falar que Jesus é um Deus de segunda categoria. Na Bíblia deles está escrito, no princípio era o verbo, e o verbo era um Deus. Minúsculo ainda. Um Deus minúsculo, colocando em Jesus um Deus de segunda categoria. O irmão citou era o próximo ponto aqui do nosso bate-papo, que é justamente sobre o Jesus Cristo Deus, né? E aí é impossível não falar desse versículo que os testemunhos de Jeová,
na tradução do Novo Mundo, eles colocam como base para defender que Jesus é uma criatura, que é Colossenses capítulo 1, versículo 15, que diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, né? E aí eu até fui dar uma lida e pesquisar o que eles pensam. O que eles colocam? Abre aspas. Eles afirmam que assim como um pai gera um filho, Jeová em algum momento gerou Jesus, já na intenção de que Jesus viesse como representante e revelasse a pessoa de Jeová, né? Só que não precisa ser nenhum especialista em grego para fazer uma distinção entre a palavra que aparece ali para primogênito nesse versículo, né, que é protótokos, que significa o quê? Preeminência ou primeiro numa série, né? E claro, se o apóstolo Paulo quisesse dizer que Jesus foi a primeira criação de Deus, ele usaria a palavra protoktisis, que significa primeiro criatura, né? E não é isso. Quando ele usa a palavra protótokos, ele quer dizer o quê? Que Cristo, né, como ele é o primogênito no sentido do quê? No sentido de que ele é aquele que é o sentido da criação. Sem Cristo não há sentido nenhum em nada do que foi criado, em nada do que Deus criou. E justamente esse primogênito aqui, né, de toda a criação, né, que na verdade aqui é um cântico, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que tudo foi criado com uma finalidade. Qual que é a finalidade? A finalidade é, no final, revelar a pessoa de Cristo, né? E aqui eu até peguei um comentário do Saião, abre aspas assim, ó. O contexto desse versículo elimina, portanto, esta interpretação. Ao invés disso, devemos entender a expressão como um caso de genitivo de relação, indicando que primogênito não é uma descrição da posição de Cristo entre as criaturas, mas antes um título de grandeza divina, uma designação elevada e especial para aquele por meio do qual todas as criaturas vieram a existir. Em outras palavras, Paulo está dizendo que Cristo tem um parentesco divino com o Pai e, como tal, tem posição e direitos de primogenitura divina sobre a criação, fecha aspas. O que o nosso querido Saião está querendo nos trazer nesse comentário? Que Cristo, através da sua obediência, e o escritor aos Hebreus fala isso, ele tem direito, ele passa a ter uma posição e um direito, um nome acima de todo, né? Semelhante ao que um filho primogênito tem dentro do contexto lá dos judeus, né? O filho primogênito herdava tudo. Cristo é o grande herdeiro. Uma certa vez até sobre isso, Alessandro, eu não me recordo o livro, mas quando eu ainda era adolescente, não faz muito tempo, viu? Mas eu li um livro de um escritor que dizia que o grande erro de Satanás é que ele quis tudo o que já estava predeterminado, né? Predestinado e que pertencia a Cristo. Ele queria sentar no trono que pertencia a Cristo, ele queria a posição que pertencia a Cristo, e só que ele não queria passar por tudo que Cristo passaria, né? Que é a morte, que é ser obediente, que é aprender a obediência, né? Então, muito interessante esse seu comentário que você trouxe. E já emendando em relação à primogenitura, um outro termo aí que traz muita polêmica, né, em algum, de certa forma, que é o verbo. O verbo se fez carne, né? Esse verbo, logos, eu trouxe aqui com minha Bíblia em grego, o aplicativo que eu tenho aqui. Nós encontramos aqui em João, capítulo 1, o versículo 1, está escrito em arque, reimi, rologos, kai, rologos, em pros, ton, teon, kai, teon.
em Logos, que é traduzido para nós como palavra. Então, Logos aí é traduzido como palavra. Então, nós precisamos entender, primeiramente, esse pensamento é um pensamento que Heráclito tinha, ele é um filósofo, e esse pensamento do Logos é interessante que João, ele escreve inspirado pelo Espírito Santo, mas parece que ele escreve com um objetivo para aquelas pessoas. Então, tem vários pensamentos, eu separei alguns aqui para trazer. Primeiro sobre Heráclito, como que Heráclito pensava. Heráclito, ele pensava que esse Logos era o princípio divino que governava o universo e que impedia que o mundo entrasse em caos e mutação. Ou seja, era o pensar e o discernir entre o bem e o mal. Para Aristóteles, o Logos, a palavra, era a fonte da virtude humana. Para os estoicos, o Logos é a alma inteligente, interior, autoconsciente e universal. E é interessante quando nós olhamos os pensamentos do filósofo sobre o Logos como esse princípio divino que não permite que o universo entre em caos, sobre também a fonte da virtude humana como Aristóteles pensava. É interessante que nós encontramos até respaldo nisso na palavra de Deus. Eles não estavam de todo errado desenvolvendo esse pensamento. Justino Marte, ele afirma que as sementes da sabedoria divina, elas foram espalhadas por todo o mundo. Portanto, os cristãos podiam encontrar lampejos divinos em toda a parte da criação, inclusive na filosofia. Ou seja, então não era um pensamento de todo errado. É aquilo que aquele livro, Fator Melquisedeque, vai falar, que há um sinal de Deus em toda a criação. E esse era um sinal. Mas para nós, que somos cristãos, o Logos, ele se fez carne, e nós vimos a glória dele como a glória unigênita do Pai. Ou seja, era Jesus, a palavra. E eles não entenderam isso. Como assim o Logos, o princípio da criação, aquele que governa tudo, ele habitou entre nós? Então, eu imagino que isso foi chocante. Mas todos aqueles que creram em Jesus Cristo têm a vida eterna. Então, para nós muda totalmente a diferença. Que João está falando, ele veio até nós e deu a sua vida por nós. E se nós cremos no sacrifício dele, nós teremos a vida eterna. Então, João escreve justamente com o objetivo para evangelizar eles, né? Essa palavra é o Logos. Mais uma vez, eu sou uma pessoa que eu sempre costumo dizer que eu sou apaixonado pelo Evangelho de João, pela riqueza, e o irmão é seminarista, o irmão sabe a riqueza teológica, a riqueza histórica, e como diz o Hermundio Ebrau, né, que é um teólogo que eu gosto muito, que João ele escreve utilizando conceitos da filosofia, pensamentos ali que rondavam aquelas comunidades joaninas e justamente mostrando que, olha, como o irmão bem colocou, né? Os gregos, eles foram até esse determinado ponto, porque a filosofia, apesar de ser uma ciência que eu acho que todo cristão deveria ler, estudar, mas ela é limitada. Agora, a Bíblia não. A Bíblia é a palavra do Deus eterno. Então, todas as lacunas que o pensamento humano não consegue responder, a Bíblia vem com uma resposta. É justamente isso, né? Porque você falou do Logos aí no pensamento filosófico, e é interessante que Aristóteles, em determinado momento, ele vai dizer o quê? Que a providência, né? Que é assim que ele se referia a Deus, né? Platão se referia a Deus como demiurgo, o criador demiurgo, aquele que organizou, mas que largou de mão. Eu venho, crio, organizo, deixa eles resolverem a vida. É aquele conceito do Deus conceito deísta, né? Deus está longe da sua criação. E quando João vem e diz que o Verbo, ou seja, o Criador, e aí o Alessandro, eu até anotei aqui uma citação da Teologia Sistemática do Gruden, não sei se você conhece esse livro, e o Gruden fala uma coisa que quando eu li a primeira vez eu não consegui conter as lágrimas, que ele dizia assim, que Cristo, mesmo no ventre de Maria, ele continuava sustentando todas as coisas, porque essa é a atribuição dele enquanto Logos, enquanto primogênito, no sentido que o D.A. Carson vai dizer que essa primogenitura não é que ele foi criado, mas que ele é a origem de tudo, né?
E todos nós sabemos que se a origem em algum momento falha, né, o alicerce, a base, a sustentação falha ou deixa de existir em algum momento, o universo, né, tanto que quando ele fala lá, está consumado, que naquele milésimos de segundo ali que ele literalmente morre quanto homem, você vê que a natureza automaticamente responde. Tá, e agora? Quem vai continuar nos sustentando? Quando eu li isso, que o Gruden vai falar isso, eu falei, meu Deus, que é verdade. Mas na sequência tudo volta ao normal. Por quê? O corpo está lá, tombado, frio, né? Mas o espírito desse Logos está vivo. E eu acho muito interessante isso, por quê? Porque quando Jesus, o sustentador, o Criador, ele se faz carne, ele vem e habita entre nós, né? Como diz em João capítulo 1, versículo 14, diz: E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu acho interessante que a carne indica aqui o que? Que Jesus, ele não se apresenta apenas como um ser humano, mas ele vem como ser humano. Não vem somente, ó, eu estou aqui só representando o teatro, não. Ele vem como um ser humano, nas suas limitações, nas suas fraquezas. Jesus sentiu fome, Jesus chorou, Jesus sentiu dor, né? Jesus teve o que o Bultmann fala de fraqueza, mas na verdade ali ele sentiu como um homem o que o pecado faz ao separar o homem de Deus, né? E eu acho isso fantástico. Então a filosofia diz, ó, ele criou, o Logos veio, criou, mas ele está longe. A Bíblia vem e diz, ó, o Logos, não, ele não está longe. Ele ficou tão perto de nós que ele se fez carne como nós e habitou entre nós. Eu acho isso bem, eu acho isso fantástico, a grandeza do amor de Deus, né? É interessante que nós pensar assim, que nós pensamos nessa dupla natureza de Cristo, né? Ao mesmo tempo que ele era Deus, ele era homem. Nunca deixou de ser Deus. E essa correlação, e isso também é o que difere o cristianismo das outras religiões. Porque se nós olharmos para as outras religiões, nós vamos ver que são os seus adeptos que têm que ir até Deus. No cristianismo é diferente. É Deus que vem até o homem. Nós encontramos isso já lá no Éden, que quando Adão peca, é Deus que vai atrás dele. E aqui nós vemos que esse Logos se faz carne, ou seja, para reconciliar aquilo que tinha rompido lá, né? E em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 vai falar isso, né? Da reconciliação. Salvo engano, é um dos temas que vai ter na aula, um dos capítulos estava na revista. Então, seja essa reconciliação. Então, o cristianismo ele é belo por causa disso, porque, ou seja, é Jesus que nos religou, não chega a palavra religião, religare, né? Religar o homem ao divino. Então, o cristianismo se difere tudo isso, porque não é nós que vamos até Deus, mas foi Deus que veio até nós. Foi o verbo que se fez carne, né? E deu a vida para nos salvar. Isso para nós é maravilhoso. Isso para nós é também para pensar, né? Ele deixa na sua majestade, fica glorificar o nome de Deus, né? É o Deus que se faz homem para habitar, né? E passar os mesmos sofrimentos, as mesmas angústias. Eu vi até certa vez um comentário de Calvino, que ele falou que lá na cruz o inferno sobe a cruz. O que ele queria dizer com isso? Que as angústias que era para nós sofrer na eternidade sem Deus, Jesus ele suportou para nós, para dar a nossa vida, né? É os efeitos aqui do Logos encarnado, né? Para nos salvar. E aí, já indo pro nosso final aqui, nosso bate-papo, Jesus plenamente homem, plenamente Deus, né? E eu quero iniciar essa parte aqui citando um dos parágrafos do Credo da Calcedônia, né? Que aconteceu em 451, sobre a supervisão lá do imperador Marciano, justamente para debater e combater todas essas heresias que nós vimos. E diz assim, ó, olha como que inicia esse credo. Cristo e todos nós ensinamos unânimes que ele é
perfeitamente divino e perfeitamente homem, perfeitamente verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? O mesmo de uma alma racional e corpo consubstancial com o Pai na divindade, também consubstancial conosco em humanidade. Plenamente Deus e plenamente homem. Esse é o conceito certo, né? Ou, como diz o Claudio Honor, né? Verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus, né? Essa eu acho que é a definição correta dessa união, né, hipostática de Cristo. Certa vez eu estava lendo um livro do Cláudio Honor de Andrade e eu me encontrei com essa citação. Também com um dos capítulos ele falava sobre o livre-arbítrio também. E eu falei, vou mandar uma mensagem para ele. E ele me respondeu de imediato. Não demorou 5 minutos, eu vi que chegou uma resposta dele, um comentário sobre o livre-arbítrio e um comentário sobre verdadeiramente Deus e verdadeiro homem. Que ele falou que preferia usar esse termo para não deixar alguma brecha, por mais que os outros termos não sejam raros, mas para que não venha deixar uma brecha, uma ponta aqui para que possa buscar e alguma seita buscar e fazer heresia. Então, por isso que ele sempre atribuía Jesus Cristo como verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, porque ele foi em todo o seu ministério verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Onde que a teoria da kenosis também, nós poderíamos falar um pouco sobre ela, porque quando nós falamos da kenose, ali está falando o auto-esvaziamento, não está falando que ele deixou de ser Deus. Algumas pessoas interpretam ali Filipenses, texto capítulo 2, versículo 7, de uma forma errada, porque vai falar que ele deixou, tem algumas traduções que também fala aniquilar, né? Aniquilar ao sentido de deixar, não, ele apenas se esvaziou, e ali aquele auto-esvaziamento foi ele se fazendo um homem, foi essa a limitação, mas ele nunca deixou de ser Deus, e ele era homem. Então nós precisamos tomar só cuidado para não deixar escapar uma pontinha ali e puxar em alguma seita. Isso daí que você falou é como diz o D.A. Carson, né? A cristologia, ao mesmo tempo que ela é simples, ela é complicada. Ela é simples porque estudar a pessoa de Jesus é muito simples e gostoso, mas os termos técnicos, né, quando nós vamos aí, você falou da quinosis, né, da kenosis, é uma das coisas que, ao meu ver, as pessoas mais aplicam de forma errada, né? E você falou aí do verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Eu prefiro usar o termo plenamente, que é um termo que eu acho que é o Putilic que usa, que ele fala plenamente Deus e plenamente homem, né? E mais uma vez, não que 100% Deus, 100% homem esteja errado ou outros termos, mas pode abrir brecha, né? Se falar que Cristo, por exemplo, ele era 100% homem, você pode olhar e de repente abrir uma brecha ali para dizer, tá, então, que é justamente o que os teólogos liberais falam, né? Que em algum momento Cristo falhou. Tem até um filme, A Última Tentação de Cristo, que mostra Cristo casando, que Cristo, né? E quando você fala também que ele tinha ali 100% Deus na Terra, você abre uma brecha para o diabo olhar e falar, tá, mas então foi injusto, porque lá no Éden foi com o homem, e aqui eu lutei com o homem que usou-se de atributos divinos. Então Cristo, Deus ali no plano da redenção, e Cristo executando esse plano, não deixou brecha nenhuma. Ele foi como homem ali na cruz, né? Ele morreu como homem, ele sentiu as nossas dores como homem, né? Então acho interessante. Então, como homem, ele sentiu fome, ele chorou, ele sentiu dor, né? Como divino, né? E é interessante, você fala que ele esvaziou, mas em alguns momentos nós vemos os lampejos disso. Cristo, quando ele se transfigura, né? A maior prova da sua divindade, quando ele anda sobre as águas, né? Não conheço mais ninguém que tenha andado sobre as águas como Cristo andou.
quando ele vai expulsar os demônios mesmo, né? Mas uma prova de que ele não é criado, porque Miguel, quando vai enfrentar o diabo a respeito do corpo de Moisés, ele fala, o Senhor te repreenda. Com Jesus era diferente, os demônios olhavam, por que vieste nos atormentar, filho do Deus Altíssimo? Então, são provas de que ele era pleno Deus, né? Porque ele não deixou de ser, mas ele ali, enquanto o ministério terreno, estava plenamente homem, né? Já indo aqui para o final do nosso bate-papo, eu separei aqui uma sessão, Alessandro, sobre alguns ensinamentos errados que surgiram de toda essa discussão e que muitas das vezes nós até, em alguns momentos, através de hino ou de uma má colocação, como o irmão bem colocou, terminamos, né? Concordando. Por exemplo, o hinduísmo e o kardecismo ensina que Jesus ele foi um ser ressuscitante da encarnação. O que é isso? Que Jesus ele veio como ser evoluído, né? Segundo o evangelho de Allan Kardec, ele diz o quê? Que Jesus até hoje está encarnando, né? Essa parte mesmo eu não conhecia, mas há uma linha do kardecismo que ensina isso, que Jesus ele continua, né, encarnando através do seu espírito e tal, né? Ou seja, é um pensamento que não tem coerência, né? Cristo ele veio uma única vez, se fez carne uma única vez, né? Um outro pensamento é que Jesus não foi um ser resultante de né? Que ele fala que Jesus é uma outra linha que diz que Jesus ele é um ser resultante de um processo evolutivo, ao qual no final alcançou o status de Deus. Isso é uma teoria ensinada pelos adocionistas, né? Que diz que Jesus ele foi adotado pelo Pai e aí se tornou Deus, né? Um outro que nós falamos aqui, né, que diz que Jesus ele foi um ser humano com a aparência de Deus, que é o docetismo, né? Que Jesus ele apenas se parecia humano. Tanto que essa linha de pensamento diz que Jesus ele pareceu que foi crucificado. Ele não foi nem crucificado, né? Uma outra linha que diz que Jesus ele era um ser híbrido, formado de uma fusão entre duas naturezas, como acontece com o ingrediente de bolo, né? Ou seja, diferente do que, né, nós cremos, eles ensinam o quê? Que Jesus ele em algum momento veio como homem e em algum momento ali a natureza divina foi e teve uma fusão com ele, né? E por último, aqui eu coloquei os testemunhas de Jeová e os adventistas que creem que Jesus ele é Miguel, né? Os testemunhas de Jeová, claro, eles atribuem a Jesus como a primeira criação e os adventistas atribuem a Jesus o título de Miguel, mas eu acho que não tem nenhum fundamento isso, porque o próprio Miguel, quando vai combater pelo corpo de Moisés, fala, o Senhor te repreenda. E Jesus, ele chegava ali com autoridade repreendendo, né? Os testemunhos de Jeová até vai, né, acreditar que, porque eles querem que Jesus é uma criatura, né? Não é Deus. Eles querem que Jesus é uma criatura, então até fácil compreender esse pensamento deles, vamos dizer assim, que não é um pensamento bíblico, né? Jesus é Deus, como nós já vimos. Mas os adventistas que falam crer na Trindade, eles acabam fazendo confusão. Se nós pegarmos, acho que é Daniel capítulo 10, vai falar que Miguel é um dos primeiros príncipes, né? Mostrando que há outros. Então Miguel ele é uma criatura, ele não é o Criador. Então fazer isso eu acho que é uma plena confusão e precisa ser esclarecido. Isso daí, querido professor, espero que tudo que nós comentamos aqui tenha servido de base. É o que nós sempre falamos, né? É uma base. Então aqui foi citado um material vasto. O conselho para essa aula:
Eu acho que é estudar os concílios, estudar ali como se desenvolveu e até chegar a nós hoje essa doutrina das duas naturezas de Cristo, né? Porque pode ter alguma pergunta e procurar entender como algumas das principais religiões entendem isso também, né? E como conclusão eu quero colocar aqui o quê? Que Cristo, ele vem mostrando-se superior à filosofia e a tudo, ao encarnar, ao se fazer carne e habitar entre nós, morrer como um homem, ressuscitar como um homem e estar lá no céu como um homem que ele é a primícia de como seremos, né? Um corpo glorioso, um corpo glorificado e está lá à destra do Pai intercedendo por nós. Alessandro, quais suas conclusões? Um material muito prático e acessível a todos é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Ali no final ele tem todos os credos, também tem bastante sintetizado sobre a doutrina de Cristo. E algo que precisa ficar claro é que esta natureza de Jesus Cristo, uma não afetava a outra, uma não alterava a outra, e vamos dizer assim, de uma forma harmônica. Então, as minhas considerações finais é isso, deixar bem claro que uma não altera, nenhuma afeta, que está lá, acho que é no credo niceno-constantinopolitano de 381, que está na Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Que Deus abençoe. O desejo do nosso coração é que tudo que foi falado aqui possa enriquecer a sua aula. Deus abençoe, no nome de Cristo.